Eu sou o Firmino Cordeiro, atualmente exerço as funções de Diretor-Geral da AJAP, da Associação dos Jovens Agricultores de Portugal. Exerci funções no órgão diretivo como Presidente da AJAP durante 12 anos, fui também Vice-Presidente da AJAP durante 2, fui delegado na minha região em Trás-os-Montes e Alto Douro durante 3, portanto tenho uma vida já longa de ligação à organização e nos últimos 8 anos ocupo então este cargo de Diretor-Geral depois de deixar de ser jovem, digamos assim, portanto, ou menos jovem se quiserem. O meu trajeto, quer académico, quer profissional, passou por eu fiz Engenharia Agrícola na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Nessa fase instalei-me como jovem agricultor, portanto, na reta final da minha licenciatura. Instalei-me como jovem agricultor, portanto, a Universidade de Trás-os-Montes é em Vila Real, portanto, eu estudava relativamente perto da freguesia, da aldeia dos meus pais, algures no Concelho de Alfândega da Fé, onde é que instalamos então um projeto de jovem agricultor, eu e um irmão meu, também ele engenheiro agrícola, também o meu colega de curso. Depois, mais tarde, liguei-me à organização, portanto, ainda na fase juvenil de jovem agricultor, liguei-me à organização e inicialmente comecei como delegado da minha região em Trás-os-Montes e depois ocupei estes cargos, como já referi anteriormente. Esta organização tem 38 anos de vida, nós nascemos em 83, temos sede em Lisboa, temos uma subsede na região do Porto, portanto, mais concretamente em Vila do Conde, e temos um total de 45 técnicos distribuídos por todo o país. Portanto, são 13 na sede aqui em Lisboa, são 6 na subsede em Vairão e os restantes distribuídos nas diferentes regiões. Para além da nossa ligação direta ao nosso corpo técnico, temos também umas 80 entidades que estão protocoladas com a AJAP em várias tarefas, nomeadamente recolha de candidaturas aos agricultores, candidaturas anuais e outros processos de assistência técnica e acompanhamento aos agricultores em todo o país. Portanto, nós estamos em todas as zonas agrárias do país, em todas as regiões agrícolas do país, desde o Entre Douro e Minho até Vila Real de Santo António. Portanto, estamos em todas as regiões, incluindo as próprias ilhas, onde é que temos parceiras, associações de jovens que nós ajudamos a constituir. Na Madeira, a AJAMPS, a Associação de Jovens Agricultores da Madeira e do Porto Santo, e nos Açores existe uma associação, na maior parte das ilhas, uma associação de jovens agricultores por ilha, que nós também ajudamos a constituir e com as quais nós temos alguma ligação. É evidente que não é uma ligação muito constante, mas temos ligações, porque por vezes fazemos congressos de jovens agricultores, onde é que trazemos quer os nossos colegas, quer nós nos deslocamos, quer às Ilhas da Madeira e dos Açores, portanto temos uma ligação de alguma proximidade, porque as culturas também são diferentes, mas os problemas basicamente são os mesmos. Os programas de apoio que os jovens nos Açores ou na Madeira têm, também obedecem às particularidades de serem regiões autónomas com programas próprios de apoio à agricultura lá, diferenciados dos apoios que temos cá no continente. Curioso que nós sempre nos relacionamos com algumas escolas profissionais no país, nomeadamente as mais vocacionadas, que são as escolas profissionais de agricultura. Como sabe, existem umas 17 ou 18, se não estou em erro, e há pouco tempo, há 2 anos atrás, organizamos um primeiro concurso nacional de jovens talentos agro-rurais. Portanto, foi a AJAP, em parceria com a APEPA, a Associação Portuguesa das Escolas Profissionais de Agricultura, e também com o apoio do Crédito Agrícola, com quem nós, a AJAP, temos uma ligação já há alguns anos esta parte, protocolar, digamos assim. Portanto, e é curioso que depois com a pandemia só conseguimos entregar os prémios, portanto, teve 6 prémios, foi um concurso interessante, portanto, avaliamos os projetos, nós tivemos a avaliar os projetos que nos apresentaram, muitos deles até tinham a ver com as PAPs, com as provas finais de curso. Portanto, isto visou exclusivamente os finalistas, portanto, ou seja, antes de darem o passo seguinte, no fundo, nós e os parceiros que nos acompanharam fomos alertar estes jovens das escolas profissionais, porque no fundo uma escolha profissional acho que faz todo o sentido, os jovens deviam aderir mais a estas escolas profissionais, porque aqui não aprendem só as questões, digamos assim, das cadeiras curriculares, mais curriculares, a matemática, o português, a língua estrangeira, a ciências, a biologia. Eles aqui ficam com uma preparação mais direcionada a atividades que depois podem um dia vir a ser o seu futuro de vida, se for o caso. E quem faz esta opção de muito novo é porque tem essa vontade, é porque acha que
pode dar um seu contributo mais cedo. É que muitas dos jovens às vezes saem do ensino perfeitamente recorrente, não conseguem por qualquer motivo ingressar, ter sucesso na carreira universitária ou até ter algum problema para impedir. Os anos vão passando, já não conseguem regressar a uma escola profissional destas ou quando vierem já vêm com algumas idades mais avançadas e isso acaba por eles perderem mais alguns anos na sua vida e para eles acham que a vida é muito comprida e que não é problema, mas é problema, é nestes anos que são cruciais para eles definir aquilo que querem. Portanto, esta maneira de pensar deve ser transmitida, por um lado, aos pais, pelos próprios pais em casa, e por outro lado, eles começarem a perceber que têm uma panóplia de possibilidades maior do que fazer o ensino recorrente, normal até ao 12º ano, por vezes por qualquer motivo podem não conseguir ter aquele êxito que gostavam, ou já terem uma tendência para esta ou aquela atividade, ou seguirem a atividade do pai, se o pai for serralheiro, se o pai tiver um restaurante, se o pai tiver um tipo de ofício qualquer, ele pode até gostar daquilo, muitas vezes os pais gostam que os filhos sigam as suas atividades, isso não faz sentido nos dias de hoje, obviamente, as novas tecnologias também lá abrem novos flancos, mas eu também gostava um dia que os miúdos de hoje olhassem para as novas tecnologias de uma forma mais prática, para se preocuparem com o seu dia-a-dia, do que propriamente às vezes para ver jogos e para ver coisas que não têm nada a ver, e porque à distância de um clique eles têm lá tudo. À medida que eu hoje dava formação, dizia, olha, vão ao Google ver isto, vão ao Google ver a minha organização, ponham lá, ajap.pt, e eles começaram logo a descobrir o que era a AJAP. Porque é que vocês não utilizam mais esta ferramenta para as vossas coisas e para as vossas necessidades? Há uma coisa que eu sei, em termos práticos, de práticas agrícolas, de conhecimentos agronómicos, de distinguir o que é uma couve de uma berinjela, ou de olhar para um pessegueiro e dizer que aquilo não é uma amendoeira, ou dizer que aquilo não é um damasqueiro, uma coisa qualquer do género. Isso não tenho dúvidas nenhumas que vão bem preparados. Eu vi por mim. Eu estudei em Vila Real, e uma altura um professor de agricultura geral ou biologia das culturas levou-nos a passear no campo e está uma amendoeira seca. Uma amendoeira seca fica com um aspecto assim um bocado deprimente. Ele perguntou que árvore era aquela e se estava viva. Toda a gente disse que estava viva e ninguém acertou o nome da árvore. E eu fiquei quase chocado e disse ao professor, estes tipos estão a brincar connosco ou não? Então, mas o que é que tu achas? É uma amendoeira e tomáramos nós que a saúde dela não se repercuta tão cedo quanto possível nas nossas vidas. Pois, ela está seca e tal. Portanto, ou seja, estes indivíduos não, estas pessoas levam com muitos técnicos agrícolas, mais teóricos ou não, e outros mais práticos. Por exemplo, eu considero-me um técnico mais prático, embora não seja um técnico do dia-a-dia, as minhas funções são outras, mas eu sou agricultor quase de fim de semana e já fui muito agricultor a tempo inteiro, ou seja, eu sou uma mescla de muitas coisas ligadas à agricultura, mas há uma coisa que ninguém pode duvidar, que eu tenho uma grande paixão por este setor, por esta atividade, e jamais abandonarei isto. Quer dizer que apercebo-me daquilo que eu hoje falava de coisas, eles percebiam aquilo na perfeição. Aliás, alguns professores e alguns responsáveis dessas escolas profissionais de agricultura no país disseram-me que há uma procura imensa destes senhores para começar a trabalhar logo após o 12º ano em boas explorações, em explorações que já são muito competitivas, que têm já uma tecnologia muito grande, quer nos sistemas de mecanização, quer nos sistemas de irrigação, quer nos sistemas até nas agriculturas mais intensivas, nos pequenos frutos, portanto, ou seja, porque eles têm uma preparação, uma bagagem técnica que qualquer operador aí normal que está no mercado, e as empresas estão disponíveis a pagar um bom salário, até superior àquilo que muitos engenheiros estão a ganhar. Tem uma boa empregabilidade. Tem uma boa empregabilidade, portanto, e não tenho dúvidas que se eles tiverem força de vontade, eu hoje perguntei isso, e a maior parte deles disse que queria seguir para a universidade. Dizer é que não desistam deste sonho deles, não desistam de se acharem que devem continuar como formandos, como alunos, e que devem dar o passo depois de concluírem aqui o 12º ano e querem ir para o ensino superior nesta área que o podem fazer, mas que também se surgir uma boa oportunidade de trabalho, ou até para se instalarem, porque alguns deles eu percebi que têm ligações familiares a produtores, outros, houve um que falou-me numa herdade em Castelo Branco, com mais de 100 e tal hectares, outros tinham propriedades de menores dimensões, mas com aptidões interessantes, é que aqui também podem nascer jovens agricultores. E aquilo que vimos na televisão foi a única atividade que não parou quase a 100% foi a agricultura. Mas o que é certo é que na maior parte das situações nós estamos ao ar livre, estamos no campo. É necessário cada vez mais conhecimento e nós só atenuamos o risco tendo conhecimento teórico e prático. E estes alunos
levam essa componente teórica e prática. Portanto, se forem acompanhados com pessoas mais velhas que estão no terreno há muito tempo, como é o caso de gente da minha organização e de outras organizações agrícolas do país, podemos, de facto, abrir os olhos para não cometerem alguns dos erros que nós próprios já cometemos. Porque os processos são cada vez mais delicados, a concorrência é cada vez maior e nós temos de preparar os nossos miúdos para o futuro, quer eles sejam jovens empresários agrícolas, rurais, quer eles evoluam para a universidade. Quantos universitários fazem estes cursos na área agrícola superiores, concluem estes cursos e depois instalam-se também como jovens agricultores? Eu não quero só que eles sejam todos jovens agricultores, quero que todos tenham muito sucesso, mas há muitos jovens agricultores com muito sucesso.